Olá, irmãos, nós vamos gravar mais esse vídeo falando a respeito a letra mata. É isso, vamos saber que letra é essa, né, que mata. Alguns pastores têm às vezes falado direcionado a mim, que eu conheço um pouco assim da letra, da escrita do livro, vamos dizer, do livro Bíblia e alguma coisa da escritura que contém no livro Bíblia. E por a gente expressar algumas vezes nos nossos vídeos que a gente está aqui fazendo, capítulo e versículo, onde está escrito assim, assim, aí os líderes religiosos, como não tem nada que contradizer o que a gente está realmente vos apresentando da escritura do nosso Salvador Yahushua e do Evangelho, das boas novas de salvação, então eles dizem que não adianta nada eu saber a letra, a escrita do livro Bíblia, digamos assim, ou até mesmo de algo da escritura, porque a letra mata. Aí eles dizem isso, eles falam isso, e aí apresenta o texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 6. Então eles falam de uma coisa deles próprios, da própria mente deles, e apresenta algo que o apóstolo São Paulo escreveu inspirado pelo Espírito do Eterno, do nosso Criador Yahweh. Então Paulo fala de um assunto e esses pastores falam de outro assunto e apresentam o texto que Paulo falou, escreveu. Entendemos assim? Então, vamos ver se o que eles estão falando é o que Paulo falou, e vamos ver se o que Paulo falou é o que eles estão falando. Se a letra mata, se é neste sentido que Paulo disse, ou se é o sentido que os homens estão aí dizendo, se é o sentido que Paulo falou. A gente sabe que não é, mas vamos ler para, às vezes você que não sabe, possa vir saber. Não é verdade? Então nós vamos aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Sendo assim, os pastores dizem que eu conheço a letra e a letra mata, porque eu cito capítulo e versículo do livro que estamos aqui falando. Só que não é a letra que Paulo falou que mata, não é a letra que esses pastores estão falando, entende? Então eles apresentam o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 6, para respaldar o que eles estão dizendo. Só que o que Paulo falou aqui é completamente diferente. Vamos ler. Versículo 5 por diante aqui. 2 aos Coríntios 3, verso 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem do Criador Yahweh, né, que aqui está Deus aqui na Bíblia, né? A nossa capacidade vem do Criador. Versículo 6. O qual, né, o Criador nos escolheu, né, para sermos ministro de uma nova aliança, do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, veio em glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem olhar para a face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, daquela glória que era passageira, né? Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, em muito maior glória será glorioso o ministério da justiça, né? Portanto, na verdade, o que outrora, no passado, foi glorioso, no caso, a glória do Velho Testamento, neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelência glória
porque se o que se desfalecia do que passava, teve sua glória, muito mais em glória o que permanece para sempre. No caso, o Novo Testamento. Você percebe aqui nessa leitura, irmãos, que Paulo está falando de um assunto completamente diferente daquilo que os pastores fala a respeito da letra mata. Você vê que Paulo aqui, só é você ler o capítulo todo, ler a carta toda, 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5 até o versículo 10, 11 foi onde eu li aqui, entende? E ele está falando aqui da lei de Moisés. Quando Paulo diz a letra mata, ele está se dirigindo à lei de Moisés. A letra é a lei de Moisés. Eles não colocaram a letra porque você sabe, é Bíblia. Eles fizeram de tudo para nos confundir. Mas já falamos em vídeos que sabemos, pela bondade do nosso Altíssimo e Alvo, Criador do céu e da terra, o Altíssimo, pela sua grande bondade, nós sabemos o que é Bíblia, o que é Escritura, e sabemos o que é Evangelho, boas novas de salvação. Então, sabendo nós disso, nós sabemos muito bem a separar, discernir, né, uma coisa da outra. Entendemos assim? Então, quando Paulo diz aqui, no verso 6, a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata. A lei mata, mas o favor imerecido nos vivifica. O Espírito do nosso Salvador, com o seu favor imerecido para a humanidade, é o que dá vida, é o que vivifica. Entendemos, irmãos? Então está aqui escrito, então não tem nada a ver a pessoa conhecer a letra, a escrita do livro Bíblia ou de algo da escritura que tem no livro. Isso não nos mata em sentido nenhum, nem fisicamente nem espiritualmente. Mas o que Paulo está falando aqui, a letra mata, ele está dirigindo-se, se alguém puder contradizer, que me contradiga. Eu vou ler aqui novamente o verso 6. O qual nos capacitou para sermos ministros de um novo testamento, não da lei, que aqui que na Bíblia está a letra, não da letra. Que letra? Da lei. Paulo está falando da lei e da graça, digamos assim, do favor imerecido. Está falando da velha aliança, da lei de Moisés e falando do novo concerto do nosso Salvador Yahushua. Então ele diz aqui que o Altíssimo Criador nos habilitou, quer dizer, nos capacitou para sermos ministros, divulgador de um novo testamento, de um novo concerto, e não da letra, não da lei, porque a lei mata. A letra mata, a lei mata. É disso que Paulo está falando ou não é, meu amigo? Você que é pastor, você que é protestante, você que não é nem protestante nem pastor, leia e você veja se estamos aqui falando algo errado a esse respeito. Entendemos, irmãos? Então, como é que você prova que a letra? Eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu vou apenas ler no livro Bíblia que se encontra alguma coisa da Escritura. A letra mata está falando da lei. Como eu vou falar que é da lei? Vamos dar algum exemplo. Na lei de Moisés, nesta letra que mata, na letra que mata, na lei que mata. Foi dito aos filhos de Israel, 6 dias trabalharás e ao 7º dia tu descansarás. Isso a lei relativamente à guarda do sábado, que foi já pelo Salvador abolida também. Com todo o Velho Testamento. Sabemos disso. Aqui mesmo nesse texto está dizendo, no verso 14, de 2 aos Coríntios, capítulo 3, verso 14, diz isso. Que o Velho Testamento, o qual foi por o Salvador abolido. Entendemos? Então, mas quando a lei estava em vigor, foi ordenado aos filhos de Israel, que era para guardar o sábado. E aquele que fosse apanhado trabalhando deveria ser morto, apedrejado. Então a letra mandava matar. Vamos ver se isso ocorreu. Números, livro de Números, capítulo 15, verso 32 por diante. Lembramos que estamos falando que a letra mata. E que letra é essa? Senão a lei de Moisés.
O homem desobedecia e muitas das vezes era morto, como está escrito aqui. A letra mata, mas o espírito é o que vivifica. Certo? Então, Números capítulo 15, verso 32. Vamos ler aqui até o verso 36. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação. E meteram-no em guarda, prenderam, né, para aprisionar o homem, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe deveria fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem seja morto, toda a congregação o apedrejará fora do arraial, do acampamento. Levou-o, pois, toda a congregação para fora do arraial, e o apedrejaram, e ele morreu como o Senhor ordenara a Moisés. Senhor, porque está na Bíblia, estamos lendo aqui como está no livro. Então a letra mata, o homem foi apanhado desobedecendo um dos mandamentos do Velho Testamento, no caso a guarda do sábado, quebrantou o sábado, e a congregação pegou esse homem, levou até Moisés e Arão, e Moisés e Arão consultaram ao Altíssimo e Alvo, que na Bíblia está Senhor, blasfemadamente, nós já falamos sobre isso, sobre o dicionário de Ferreira de Almeida, e então a ordem foi essa: o homem deverá ser morto na pedra, tirem para fora do acampamento e ali o apedrejará até que ele morra. E assim fizeram como o Criador ordenara a Moisés e a Arão. Então estamos aqui falando de que letra é esta que mata. É a lei de Moisés que matava, quando o homem desobedecia, tanto o homem como a mulher também. Então, por isso que levaram aquela mulher apanhada no ato adulterando, adorando imagem de escultura, que na Bíblia dá-se a entender que estava adulterando com um homem que não era, sabemos que não era, ela estava adorando outros deuses, indo após outros deuses, se prostituindo, adorando outros deuses. Mas pegaram a mulher e disseram: na lei de Moisés nos manda apedrejar. O Salvador disse: quem dentre vós estiver sem pecado, quem nunca errou, você nunca errou, pastores? Vocês nunca erraram? Veja aí a palavra do Salvador. Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Todos voltaram para trás, viraram-se, deram meia volta e pegaram voltando. Nenhum apedrejou a mulher, porque realmente todos eram e são e somos dignos de perdão, de compaixão, porque todos têm falhas, todos erram. Mas segundo a lei, a letra mandava matar. O espírito de vida manda vivificar, ou vivifica. E disse: vá, mulher, não faças mais. E assim realmente é o que está na Escritura. Mas o Salvador mandou apedrejar. Entenda isso? Ele disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então ele mandou, porque estava vigorando a lei. Só que com uma condição: se eles não tivessem pecado. E ele sabia que eles eram tudo pecador, disse: eu vou botar logo para eles saber que eu sei de todas as coisas. Então ele disse: quem dentre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Todos eram pecadores, a começar pelo mais velho até o mais novo, e voltaram, e ficou só o Salvador, que o Salvador poderia apedrejar, mas ele já disse que não veio destruir as almas dos homens, mas veio salvar. Então ele disse: mulher, os teus pecados estão perdoados, vá e não adore mais imagem de escultura, não peques mais. Mas como é que você diz que ela estava adorando imagem de escultura? Porque no livro de Levítico, segundo a lei, em diversas partes do livro da lei de Moisés, diz que se um homem adulterasse com uma mulher, ou uma mulher com um homem, os dois deveriam ser mortos. E por que só levaram até o Salvador a mulher? Cadê o homem com quem ela estava adulterando? Ah, mas isso aí é porque era um sumo sacerdote, um sacerdote. Isso aí é o que você diz, a Escritura não diz isso. A Escritura diz que o Salvador sabe todas as coisas. Se ela estava assim, a mulher de João capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11, se aquela passagem a mulher estivesse adulterando com um homem, seja ele quem for, o Salvador é justo e fiel para dizer: tragam aqui os dois, porque a lei nos manda. Vocês não estão citando nem nem a lei que está vigorando até eu morrer no madeiro, pois vamos cumprir a lei. Tragam a outra parte, tragam o homem
porque ela estava adulterando com o homem? Não era. Era adorando imagem de escultura. Ficamos por aqui.